Rainha Charlotte, uma história Bridgerton, é um spin-off da série Bridgerton e é ambientada 5 décadas antes da série original. No spin-off, acompanhamos a juventude de Sophie Charlotte de Mecklenburg-Strelitz, que se casou aos 17 anos com o rei George III, o mesmo rei que no futuro ficaria conhecido como o Rei Louco da Inglaterra. Já na abertura da série temos uma mensagem que diz: esta é a história da Rainha Charlotte de Bridgerton. Não é uma aula de história, é ficção inspirada em fatos. Todas as liberdades tomadas pela autora são bastante intencionais. Mas como a série é uma obra inspirada em pessoas que realmente existiram na história, sempre fica aquele questionamento sobre o que é real e o que não é. E é isso que eu vou te contar hoje, a verdadeira história da Rainha Charlotte, a primeira figura real com ascendência africana na linhagem britânica. Muito antes do filho do príncipe Harry com a duquesa Meghan Markle, a ascendência africana já estava presente na família real britânica. De acordo com antigos registros genealógicos, Sophie Charlotte, rainha da Inglaterra enquanto mulher do rei George III, era descendente direta de uma africana. A ascendente em questão é Madragana Ben Aloandro, uma africana que foi amante do rei português Afonso III e com quem ele teve 3 filhos. Sophie Charlotte de Mecklenburg-Strelitz nasceu em Mirror, na Inglaterra, no dia 19 de maio de 1744. Ela era a filha mais nova do duque Carlos Luís Frederico de Mecklemburgo, príncipe de Mirror, e sua esposa, a duquesa Isabel Albertina. Mecklenburg-Strelitz era um pequeno ducado no norte da Alemanha que pertencia ao Sacro Império Romano Germânico. Os filhos do duque Carlos nasceram todos no castelo de Mirror, um palácio modesto que quase pode ser considerado uma casa de campo. A vida em Mirror era quase idêntica à de uma família de simples baixa nobreza inglesa do campo. A manhã era dedicada aos estudos e às aulas de costuras, bordados e crochê, para os quais as duquesas tinham muito talento. Foram educadas de forma muito cuidadosa, tendo recebido uma educação admirável e receberam os seus princípios religiosos por parte da mãe. Charlotte era apaixonada pelas artes e também aficionada por botânica, tanto que ajudou a refazer os jardins reais do Palácio de Buckingham anos mais tarde. Quando o rei George III, em 1761, sucedeu ao trono da Grã-Bretanha após a morte do seu avô, o rei George II, com apenas 22 anos foi considerado que tinha chegado à altura de procurar uma noiva que pudesse cumprir todos os deveres da sua importante posição de forma a satisfazer todo o país. No início da sua busca, George estava muito interessada em Sarah Lennox, irmã do duque de Hickman, mas a sua mãe, a duquesa Augusta, princesa viúva de Gales, e seu conselheiro político, John Stuart, aconselharam-no a não realizar tal união e o rei desistiu da ideia. O coronel Graham, que tinha sido enviado a várias cortes alemãs numa missão de investigação, falou dos encantos do caráter e das excelentes qualidades intelectuais da princesa Charlotte, na altura com 17 anos de idade, e ela então se tornou uma das pretendentes elegíveis para George III e foi escolhida para o matrimônio. O rei anunciou ao conselho a sua intenção de se casar com a princesa em julho de 1761, segundo era costume, e Lord Hardwicke foi enviado a Mecklemburgo para pedir a mão de Charlotte em nome do rei. No fim de agosto de 1761, uma comitiva de escolas partiu da Alemanha para acompanhar a duquesa Charlotte à Inglaterra. Devido à urgência em encontrar uma esposa, a união entre o rei George e sua esposa Charlotte aconteceu no mesmo dia em que se conheceram, no dia 8 de setembro de 1761. Recém-saída do condado de Mecklemburgo, na Alemanha, a futura rainha se casou apenas 6 horas depois de seu embarque na Inglaterra. 2 semanas depois, houve a coroação conjunta e no ano seguinte nascia George IV, o primeiro filho do casal. De acordo com registros da época, mesmo com a rapidez do noivado, os dois eram extremamente devotos um ao outro. Charlotte escrevia cartas apaixonadas ao marido e este era engajado junto à esposa na criação dos filhos. Mas a tranquilidade entre os dois foi arruinada em 1788, quando George teve seus primeiros problemas relacionados à saúde mental. Considerado uma pessoa inteligente e admiradora da música e demais artes, George sucumbiu aos surtos incontroláveis após 25 anos de casado com Charlotte. Além dos seus estados agressivos, o monarca também apresentava dores físicas, o que levantou hipóteses de um diagnóstico de porfíria, grupo de doenças manifestadas no sangue que podem afetar todo o sistema nervoso. Atualmente, análises indicam que o monarca pode ter tido transtorno bipolar. Em um dos casos mais famosos, George ficou impossibilitado por meses de exercer suas funções no reinado, devido à mania, fase do transtorno onde há alterações bruscas de humor. Mesmo com a situação grave do marido, Charlotte se recusou a abandoná-lo, chegando a presidir o tribunal britânico em seu lugar. Porém, de acordo com os historiadores, a rainha optava por não ficar sozinha com George devido aos seus acessos de violência e estresse. Acredita-se que Charlotte não voltou a vê-lo a partir de junho de 1812, apesar de continuar a defender e apoiar o marido ao longo de toda a sua doença que foi piorando à medida que o rei envelhecia. Enquanto o filho mais velho, George IV, o príncipe regente, detinha o verdadeiro poder político, Charlotte foi a guardiã legal do marido de 1811 até a sua morte, em 1820. O casal teve 15 herdeiros, 9 filhos e 6 filhas, porém apenas 13 sobreviveram após o
nascimento, uma situação comum tendo em vista os índices de mortalidade infantil no século XVIII. Desses nascimentos, 14 foram realizados no Palácio de Buckingham. Como documentado pelo site oficial da monarquia, o Palácio de Buckingham realmente foi comprado para Charlotte. Em 1762, apenas um ano após o casamento, George comprou a Buckingham House, que viria a se tornar o Palácio de Buckingham, para Charlotte. Embora o Palácio de St. James fosse a residência oficial do rei e da rainha, a Buckingham House rapidamente se tornou uma das casas favoritas do casal. Assim como foi retratado na série, a rainha Charlotte realmente era apaixonada pelos cachorros da raça Lulu da Pomerânia. Tido hoje como um cachorro de madame, a raça Lulu da Pomerânia, também conhecida como Spitz alemão, já era item de luxo da nobreza graças a Charlotte. A rainha adorava a raça de cães, cujo nome faz referência à Pomerânia, região localizada ao norte da Polônia e Alemanha. Quando Charlotte passou a viver no Palácio de Buckingham, trouxe consigo alguns filhotes da raça e chegou até a dar de presente para alguns amigos próximos. Essa paixão pelos animais também foi levada para os seus filhos, tanto que o rei George IV e sua filha Vitória tiveram um programa de reprodução dedicado à raça. Além dos animais, a rainha era uma apreciadora da arte e tinha uma ligação próxima com artistas, principalmente por Wolfgang Amadeus Mozart, que também aparece na série. O músico conheceu Charlotte aos 8 anos, quando passou 15 meses com sua família em Londres e compôs 6 sonatas em homenagem à monarca. Outra questão falada na série foi o grande experimento. Na trama, a princesa Augusta, mãe do rei George, com o parlamento fazem o grande experimento, um movimento social de dar títulos a nobres negros e pessoas não brancas para deixar a rainha Charlotte mais à vontade no palácio. Apesar da franquia mostrar uma Inglaterra mais diversa, não houve esse experimento social na vida real, e isso foi apenas um recurso que a produtora executiva Shonda Rhimes usou como licença poética para trazer mais representatividade e evitar o apagamento histórico que aconteceu ao longo dos séculos. Na realidade, a princesa Augusta foi uma sogra muito autoritária que controlava a vida da rainha Charlotte nos seus primeiros anos de casada. Proibia a rainha Charlotte de manter relações com as damas do palácio, ali todos eram proibidos de dirigir a palavra a ela e até mesmo o jogo de cartas que a rainha adorava foram interditados. Tanto em Bridgerton quanto em Rainha Charlotte, vemos uma quantidade considerável de nobres que são negros, como Lady Agatha Dunbury e o Duque Simon. Durante a época em que se passa o seriado, conforme registros históricos da Inglaterra, haviam cerca de 15 mil pessoas negras vivendo no país, e a imensa maioria trabalhava com serviços domésticos ou estava em situação de escravidão. Somente em 1807 que a Inglaterra aboliu o tráfico de escravos, apenas em seu país e não em colônias. Em entrevista ao site Insider, a historiadora Marlene Koenig, especialista em reinado britânico e europeu, afirmou que diversidade não existia no século XVIII como conhecemos hoje. Outra grande dúvida que acomete a série é a respeito da etnia da rainha. Afinal, Rainha Charlotte realmente era negra? A verdade é que os historiadores são divididos quanto ao fato da rainha ser negra ou não, mas há grande evidência de que a Rainha Charlotte realmente foi a primeira figura real britânica com ascendência africana na linhagem britânica. O fato foi apontado pela primeira vez em 1996 no programa Frontline da emissora PBS, rede de televisão americana de caráter educativo-cultural. No programa, o historiador Mário de Valdez e Cocon, especialista em diáspora africana, relatou ter encontrado fortes indícios de confirmação da história, onde a rainha Charlotte realmente era descendente de uma africana com uma distância de 15 gerações. Os historiadores estão divididos sobre a teoria de Valdez, com muitos descartando-a completamente. Na verdade, há uma distância geracional entre a rainha Charlotte e seu ancestral negro, e muitos argumentam que ela não teria herdado nenhuma das chamadas características africanas. A historiadora Lisa Hilton também apontou que mesmo se Madragana fosse negra, seria difícil que vestígios da sua genética teriam aparecido em uma princesa 500 anos depois. Mais especificamente, o Museu Britânico possui várias caricaturas populares da Rainha Charlotte e em nenhuma delas a retrata como negra. Devido ao preconceito, era comum na época que os artistas fossem encorajados a minimizar características consideradas indesejáveis na hora de realizar representações, o que significa muitas vezes esconder traços negros. No entanto, o pintor Alan Ramsay, que era contra a escravidão, pintou vários retratos de Charlotte considerados mais fiéis à sua aparência, onde é possível identificar traços negroides. Ainda assim, apesar das críticas, a teoria não pode ser realmente refutada e a questão permanece incerta. Bridgerton e Rainha Charlotte continua, portanto, uma janela aberta para um mundo completamente hipotético. Tanto George da vida real quanto de Bridgerton se interessavam por estudar. Ele foi o primeiro monarca a estudar ciências, química e física, e seus estudos também incluíam astronomia, matemática, francês, latim, história, música, geografia, comércio, agricultura e direito constitucional. O nobre tinha bastante interesse por plantação e por assuntos para além de política. Em entrevista para People, a figurinista Lynn Paolo disse que
Ele falava muitas línguas e estava se esforçando ao máximo para mudar a agricultura na Inglaterra, e é por isso que ele estava meio humilhado, sendo chamado de fazendeiro George, mas na verdade estava tentando ajudar o país. Abriu a primeira biblioteca pública para que as pessoas aprendessem a ler. Ele é um cara fascinante, e é tão triste que tudo o que ele é conhecido é por perder a América e por ser louco. Na série, o maior drama foi sobre a enfermidade de George III, que o fazia ter devaneios. Não houve um diagnóstico oficial por conta das limitações da ciência e medicina na época, mas acredita-se que ele sofria de algum distúrbio mental ou porfíria, uma doença congênita que pode gerar alucinações e paranoia. A doença se agravou quando ele ficou mais velho e com a morte da princesa Amélia, sua filha mais nova. Apesar de a produção focar mais no rei debilitado, ele governou de 1760 até 1820, durante 6 décadas no poder, sendo um dos monarcas que reinou por mais tempo na Inglaterra, sendo superado pela rainha Vitória, com 63 anos de governo, e pela rainha Elizabeth II, com 70 anos de reinado. A rainha Charlotte morreu no Palácio de Kew aos 74 anos de idade, na presença do seu filho mais velho, o príncipe regente, que estava sustentando sua mão enquanto ela estava sentada, posando para um retrato de família que era pintado naquele momento. A rainha foi enterrada na Capela de São Jorge, no Castelo de Windsor. O seu marido morreu pouco mais de um ano depois, e é muito improvável que ele tenha sabido de sua morte, tendo também ele vindo a morrer cego e surdo 14 meses depois. Charlotte detém o posto de segunda consorte com mais tempo no trono britânico, 57 anos e 70 dias. Seu recorde foi batido apenas pelo marido da rainha Elizabeth II, o Duque Philip, no posto desde 1947 até 2021.